Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que sim. Hoje quero continuar com vocês aqui ISO 9001, a parte 7, a parte final, que nós vamos falar sobre avaliação de desempenho, o item 9 e o item 10, melhoria. Hoje nós vamos discorrer sobre isso e no final nós vamos fazer aquele gabarito, né, que nos envolvendo a S2 agora. Como a gente tem estudado, né, a estrutura macro da ISO envolve o que? 10 itens. Hoje nós vamos estar estudando o item 9, que é avaliação de desempenho, e o item 10, melhoria. Avaliação de desempenho, como o próprio nome diz, já é bem sugestivo, a avaliação de desempenho. Ou seja, vai trabalhar com monitoramento, medição e análise e avaliação. Então, quando se pensa em avaliação de desempenho, a gente tem que pensar monitoramento, medição, análise e avaliação. No item 9.1.2, vai trabalhar também com satisfação do cliente, né, que a organização deve monitorar e as percepções dos clientes, qual é o grau de satisfação, expectativa dele, se foi atendido ou não. Ou seja, ter esse feedback do cliente, né? Então, ela tem que ter métodos para obter e ter uma análise crítica da informação, né? Hoje a gente percebe muito isso, por exemplo, nas pesquisas de satisfação, que às vezes é feita via telefone, quando o cliente compra algum produto em algum lugar, ou muitas das vezes no próprio site, né? Quem já comprou alguma coisa pela internet vai observar que sempre as pessoas olham a avaliação da loja, do produto. Isso tudo é o quê? Uma maneira de monitorar como que está sendo a satisfação do cliente, entendeu? Então existe o quê? Vários exemplos em relação a esse tipo de monitoramento com a questão de satisfação do cliente, né? Para saber se ele foi atendido conforme o que ele queria, se teve os elogios, se foi positiva a compra dele, se ele recomenda essa compra para alguém. Isso é um feedback muito importante hoje nas empresas, né, pensando em produto ou em serviço. No item 9.1.3 vai falar da análise e avaliação, que a organização deve analisar e avaliar o que? Os dados e informações provenientes do monitoramento e medição. Ou seja, os resultados da análise devem ser usados para avaliar. O que é avaliado nessa análise? Conformidades de produtos e serviços, o grau de satisfação de cliente. Vou dar um exemplo, no caso a Toyota, ela sempre exige uma nota acima de 9. Se for abaixo de 9, a empresa é avaliada de maneira ruim. Então, na hora que a pessoa liga, ele já quer que você dê uma nota acima de 9 ou 10, porque se for abaixo disso, a empresa pode sofrer penalidades, né? Desempenho e eficácia do sistema de gestão de qualidade, se atendeu todos os requisitos, né? A eficácia das ações tomadas, né? Em caso acontece qualquer situação, se foi feito conforme o recomendado, segundo o sistema de gestão de qualidade, né? A, e as possíveis melhoras, né, do sistema de gestão de qualidade, né? Isso envolve técnicas de estatística, né, os métodos, né? Envolve pesquisas, questionários, né? Isso tudo para analisar e avaliar essa questão dos dados e informações envolvendo monitoramento e medição. No item 9.2, a gente vai falar de auditoria interna, ou seja, dentro da própria empresa. A organização tem que executar auditorias internas em intervalos planejados para prover informações sobre o sistema de gestão de qualidade. Muitas das vezes, eles escolhem pessoas de outra ou terceiro, contratam a empresa de auditoria para eles fazer esse controle na empresa se está sendo feito conforme o recomendado do sistema de gestão de qualidade ou não, né? Aí vai olhar se está conforme com os requisitos da própria organização, do sistema de gestão de qualidade, os requisitos da ISO 9001, está sendo implementada e mantida de maneira eficaz, né? Se está conseguindo fazer. Então, a auditoria interna ela é feita em períodos planejados, né? Porém, os funcionários não ficam sabendo, de uma hora para outra chegou a auditoria, tá aí, vai analisar o que está sendo feito, justamente para saber se tem algum erro. Dentro dessa auditoria, né, aí fala também que a organização deve planejar, estabelecer e manter um programa de auditoria, né, envolvendo metas, responsabilidades, definir quais são os critérios, né, de cada auditoria, selecionar auditores, né,
que realmente entende, que não possa ter aquela proximidade, ser amigo, entendeu? E aqui no final vai falar que tem a BNT, né, tem uma norma 19.011, que vai orientar esse processo envolvendo a questão de auditoria, certo? No item 9.3, nós temos crítica pela direção. Ou seja, a alta direção tem que ter uma análise crítica do sistema de gestão de qualidade da organização, em intervalos planejados, parar para analisar o que está acontecendo, para assegurar se o sistema de gestão de qualidade está sendo executado de maneira correta, suficiente, e o alinhamento estratégico da organização está indo ao encontro dessa análise dentro do sistema, está indo ao encontro do sistema de gestão de qualidade, ou seja, isso é feito pela alta direção, análise crítica, né? Essa análise crítica vai abordar a questão das entradas de análise crítica pela direção, que vai ser situações de ações provenientes de análises críticas anteriores pela direção, analisa o que foi feito de análise crítica do passado e compara com a questão do presente, né? Vai que se as questões internas e externas está sendo pertinente, as ações, né? E informações sobre o desempenho da eficácia do sistema de gestão de qualidade, incluindo tendências, né, relativas à satisfação, extensão, desempenho de processo, resultados e medição, resultado da auditoria, desempenho de provedores externos, se os parceiros externos estão realmente trabalhando da maneira correta. E tem também, por exemplo, a questão da letra D, suficiência de recursos, como está sendo os recursos, como que está sendo a eficiência e eficácia das tomadas de decisões, né? A oportunidade de melhoria. Vai falar, por exemplo, falando da entrada, agora fala da saída de análise crítica da direção, né? Que a saída vai envolver uma análise crítica da direção, vai incluir decisões e ações relacionadas com oportunidade de melhoria, necessidade de recursos, né? E que a informação tem que ser documentada, tem que ter evidência dos resultados de maneira crítica, de maneira palpável, consistente, por isso que é importante ter esse processo de documentação. E por último, a gente tem o item 10, que é melhorias. Melhorias vai trabalhar com 3 tópicos: generalidade, não conformidade e ação corretiva, e melhoria contínua. Generalidade, no caso, o que a organização deve determinar e selecionar a oportunidade de melhoria, se tem que implementar quaisquer ações necessárias para atender os requisitos do cliente e aumentar a satisfação do cliente. Então, quando fala melhoria, a gente pensa diretamente no cliente, né? Deve incluir o quê? Melhorar produtos e serviços para atender os requisitos de maneira correta, né? Assim como abordar futuras necessidades e expectativas, ou seja, pensar na melhoria lá na frente, antes do cliente pensar, a empresa já está pensando em que vai agradar o cliente, corrigir, prevenir ou reduzir efeitos indesejados, certo? Isso faz parte de melhoria dentro do contexto da ISO 9000, então a melhoria trabalha com essa questão da correção, prevenção e reduzir o efeito indesejado, e melhorar o desempenho, né, do sistema de gestão de qualidade. Lembrando que dentro dessa melhoria pode incluir correção, ação corretiva, melhoria contínua, mudanças revolucionárias, inovação e reorganização, caso seja necessário. Não conformidade e ações corretivas. Ao ocorrer uma não conformidade, ou seja, um produto não foi feito como devido, né, incluindo as providências de reclamações, o que a organização deve fazer? Por exemplo, aconteceu uma não conformidade, o que tem que ser feito? Reagir à não conformidade e como aplicável, como reagir e como aplicar. Tomar ação controlada e corrigir, lidar com as consequências. A gente sabe que uma não conformidade, por mais que você corrija ela vai ter consequência. Então é importante você saber lidar com as consequências e, se possível, diminuir esse impacto o mais próximo do zero possível, né? Analisar, né, no caso, avaliar a necessidade de uma ação para eliminar essas causas, para que não venha acontecer mais. Então, aconteceu uma não conformidade, tomar decisão para corrigir, lidar com as consequências e trabalhar para eliminar essa não conformidade, a fim de que ela não possa se repetir em outro momento, em lugar algum, certo? Então, isso precisa estar o quê? Em constante resolução dentro da empresa para que isso não venha acontecer, não conformidade, né?
E o que tem que ser feito? A ação corretiva, né? Tomar a decisão para corrigir, lidar com as consequências, né? Aí, aqui também vai falar, por exemplo, analisar criticamente, analisar as não conformidades, determinar quais são as causas não conformes, registrar isso, né? Determinar. Implementar qualquer ação necessária, analisar a eficácia de qualquer ação corretiva tomada, se determinada ação corretiva foi positiva, então ela passa a fazer parte daquele rol de ações corretivas, atualizar os riscos e oportunidades, realizar mudança no sistema de gestão de qualidade, se necessário, se venha precisar, tem que realizar essa mudança. E as ações corretivas devem ser sempre apropriadas, né, aos efeitos da não conformidade encontradas. Aqui fala, por exemplo, no item 10.2.2, que a organização deve reter informações documentadas com evidência. Ou seja, aconteceu uma não conformidade, ou quaisquer ações subsequentes tomadas, vai preciso o quê? Documentar, certo? Os resultados das ações corretivas, o que deve ser feito? Então, tem que documentar, isso tudo deve ser documentado. Ou seja, o que foi feito para resolver a ação corretiva tem que ser documentada, desde as consequências e se aquela ação foi feita da maneira correta. Tudo tem que ser o quê? Documentado. E finalizando aqui, a gente tem o item 10.3, que é o que? Melhoria contínua. Que a organização deve continuamente, né, buscar dentro do seu rol de trabalhadores, da própria instituição, dentro do sistema de gestão de qualidade, que a organização deve melhorar continuamente a adequação, suficiência e eficácia do sistema de gestão de qualidade. Ela deve considerar os resultados de análise, né, e avaliação, envolvendo as saídas de análise crítica pela direção, para determinar se existe necessidade ou oportunidade de abordar a questão da melhoria contínua. Né? O que deve ser feito? Tem que continuar, tem que melhorar, tem que mudar alguma coisa dentro do sistema de gestão de qualidade? Então, isso é importante a gente prestar atenção em cada etapa envolvendo a questão da melhoria. Tudo bem? E, por último, nós vamos trabalhar a questão do gabarito.